em fundo branco. Logo TRT 14ª Região, Rondônia e Acre. Olá, eu sou Ionara Verri, jornalista Porto do Velho, Tribunal Regional Rondônia. do Trabalho da 14ª Região. O TRT 14, que abrange os estados de Rondônia e Acre, abriu o calendário nacional de correições ordinárias no âmbito do Judiciário Trabalhista. Para falar sobre esse assunto e outros temas também relevantes, tanto para o Poder Judiciário Trabalhista quanto para a sociedade, eu vou conversar agora com a Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, a ministra Dora Maria da Costa. Ministra, antes de mais nada, eu quero desejar à senhora boas-vindas e também agradecer muito, por ter aceito esse convite e participar aqui dessa entrevista, desse momento, abrindo aí o espaço na sua agenda que eu sei que é muito corrida. Seja bem-vinda. Primeira vez em Rondônia? Muito obrigada. É a primeira vez, sim. Dora Maria da Costa, ministra, Corregedora-Geral TST. Do estado de Rondônia, que eu já trabalhei em Mato Grosso, isso nos idos de 89, mas eu não conhecia Rondônia. E acho que o Rondônia e o Acre chama muita atenção nacional e internacional. Então, eu acho que esse tribunal tem um papel muito importante no desenvolvimento social da sociedade desses dois estados. Como eu citei, a senhora está aqui justamente coordenando a frente aí dessa correição ordinária que acontece aqui no tribunal. A senhora está iniciando uma gestão agora, é início de gestão, a gente sabe que existem muitos desafios aí pela frente a serem enfrentados. E aí eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, quais são as perspectivas e também o que a senhora poderia citar dos desafios que serão enfrentados e de que forma a senhora a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho vai combater esses desafios. Bom, na verdade é um desafio maior para mim, que é a primeira mulher corregedora da Justiça do Trabalho na história do TST. Então, como mulher, nós sabemos que a carga de cobrança é maior até de nós próprias. Então, é uma experiência nova, apesar de ter sido corregedora do meu tribunal, que é a 18ª Região, Goiás, mas isso foi há 15 anos atrás e depois disso eu fiquei só julgando processos. Então, eu peguei a corregedoria num momento difícil. No primeiro momento, alegavam dificuldades de fazer o trabalho telepresencial, porque era tudo muito novo. Eu mesmo fazendo sessão do TST, a gente ficava quase que o dia inteiro para fazer uma sessão, porque toda hora um colega saía do ar, então foi muito difícil o começo. E tudo que é novo apresenta uma dificuldade maior. Então, eu imagino que os desafios serão enormes. Eu vou viajar para os 24 regionais nesses 2 anos, afora as inspeções que provavelmente serão feitas para verificar se está tudo dentro do normal para o retorno, porque, claro que isso também demanda tempo. A senhora citou aí as dificuldades do início. Ionara é uma mulher de pele branca e cabelos castanhos. De se adaptar a esse novo momento, digamos assim. Mas a gente percebe também que, apesar da pandemia ter causado uma crise mundial e consequentemente, um problema financeiro, econômico, mundialmente falando, a gente percebe também que tivemos muitos avanços nesse sentido, A justiça se fortaleceu, conseguiu entregar bons resultados, inclusive. Diante disso, ministra, qual a sua visão dessa realidade? A gente sabe que tem a determinação do CNJ para o retorno do presencial, mas a senhora acredita que, com o tempo, isso vá voltando, no caso, para o remoto novamente, tendo em vista que a questão tecnológica está muito avançada e as pessoas já estão até acostumadas a buscar ali o acesso digital virtual? Sim, eu acho que essa experiência, o retorno ao presencial, não vai eliminar tudo das conquistas que tivemos na área tecnológica. Ela será um auxílio, continuará sendo para o acesso ao juízo, que é o nosso caso. É muito importante que o empregado, que normalmente é o nosso cliente, e automaticamente o empregador vem juntos,
o empregado perceba que ele não está falando só com uma máquina. Porque uma coisa é eu olhar no teu olho. Outra coisa é eu olhar para aquela máquina ali. É completamente diferente. Então, a parte se sente, ela já chega na sala de audiência, normalmente ela já chega amedrontada, porque está na frente do juiz. Eu fui juíza no interior muitos anos. Eu fui juíza de primeiro grau uns 15 anos e passei pelo Mato Grosso, o interior de Goiás. E a parte talvez a única vez que ele vai estar à frente de um juiz, porque ele não vai querer estar à frente de um juiz criminal. Ele não vai querer estar à frente de um juiz de família, porque tudo é muito problema, né? Então, ele lá na Justiça do Trabalho, ele vê o juiz. Então, o juiz continua usando tecnologia, os servidores, facilitou muito a vida de todo mundo, mas nós queremos um equilíbrio, a reunião dos dois. Para isso, a atuação realmente da Corregedoria já foi se planejada nesse sentido, em questão tanto do retorno do presencial, como a continuidade do remoto, para que a sociedade também tenha assim, noção de como será feito essa atuação nesse trabalho. Sim, nós estamos fazendo reuniões, porque eu A ministra é uma mulher de pele branca e cabelo loiro. No CNJ, na segunda... Na terça tivemos uma reunião que eu fiz online, eu fiz daqui, no tribunal, e aí já começou a clarear mais as formas de fiscalização e de análise das questões particulares de cada região. Então, a Justiça Federal já fechou praticamente todas as regras, já estabelecendo as regras de retorno. Nós tivemos a reunião no Coleprecor para poder a gente esclarecer para os 24 corregedores e 24 presidentes. Então, como o nosso universo é muito maior, então nós estamos ainda burilando os diversos normativos que nos enviaram para estabelecermos algumas regras, isso será uma segunda etapa, mas a partir dessa correção aqui, a gente já começa a delinear quais os problemas que nós temos que enfrentar para que todos voltem sem traumas. Cada gestor vai analisar os 30% de servidores que, dentro da norma da decisão do CNJ, podem continuar trabalhando em teletrabalho, como já existia. E, dentre os servidores que trabalham presencial, dos 70% que sobram de cada unidade, esses, o gestor, dentro daquela necessidade de manter servidores para atender advogados, parte, o próprio juiz que está fazendo a audiência, porque o juiz deverá vir 3 dias da semana, ao menos 3 dias, presencial, estar na vara, administrar a vara, não é só para fazer audiência. Então, eu digo que ele não tem uma escala, ele tem uma agenda. Essa agenda deverá ser publicada para que a parte e para que os advogados que tenham alguma petição para despachar e não querem fazer remoto, porque eles podem, o juiz também pode atender. Então, por isso que eu digo, isso não é nenhuma novidade, a gente vai voltar ao que era. É apenas isso. Então, os servidores, terminando, os servidores podem fazer com o gestor um revezamento. Ele terá que também ficar 3 dias trabalhando na unidade, isso no presencial, e os outros 2 dias... Elas estão sentadas a uma mesa. Essa é a decisão do CNJ que já começou a ficar claro para os servidores. Então, e o revezamento dos 2 dias que sobra para o servidor não podem sair todos ao mesmo tempo, ficar remoto todos ao mesmo tempo. Isso o gestor da unidade é que vai definir quem, dentro daquelas prioridades, farão remoto. Nós não estamos tirando remoto. Isso fica bem claro. Exatamente. É importante o que a senhora falou e a gente até ressalta sobre isso, porque o jurisdicionado, né, o cidadão comum, aquele que vai em busca da justiça do trabalho, ele pode optar, né? Se ele quer o remoto, se ele quer o presencial. Sim. Não, essa liberdade ele tem. E eu até orientei ao pessoal do Sejusc que na hora de marcar audiência, que ele pergunte à própria parte, não o advogado. Porque o advogado pode fazer a audiência telepresencial, a parte também pode optar. Só que, às vezes,
a pessoa é tão humilde, não sabe o que que há, você quer teletrabalho ou que não quer. Então, a orientação é que pergunte à parte, porque ela pode ir até ser um advogado, o advogado ficar na tela. E ela, a parte, quer ir lá, ela pode ir, ela pode optar na hora de marcar audiência. Perfeito. Ministra, vamos falar um pouquinho sobre um termo de cooperação, né, com o CNJ e o TRT-14, que fez deste tribunal piloto do programa Justiça 4.0. Em vista desse fato de sermos um tribunal piloto, o regional, ele pode vir a se tornar uma exceção entre os demais, né, tribunais do país e manter a experiência aí do trabalho remoto, ou isso é inviável? Isso fora é de inviável. cogitação? O convênio, o Justiça 4.0 existe em todos os regionais. Esse convênio foi um convênio que, naquele momento, eu presumo que o ministro Toffoli firmou com a desembargadora presidente, foi um momento de que estava tudo remoto. Então, agora, claro que vai continuar o convênio, vai ter remoto, mas ele não vai ser totalmente remoto. Esse convênio, toda decisão do CNJ, vamos dizer, revogou os convênios que regulamentam de forma contrária. A Justiça, inclusive, vai ser remoto, sim, todas as audiências desses tribunais que já implantou, tem vários que implantaram, e inclusive o daqui, mas o daqui seria o piloto de ser tudo remoto. Só que agora voltou a decisão, diz, vamos conciliar os dois. Ok. Vamos falar então da correção ordinária que acontece aqui no TRT-14, iniciou no início da semana, na segunda-feira, e esse é o motivo da sua vinda aqui, né, ao tribunal, a Rondônia. E eu gostaria que a senhora, claro que a correção finaliza hoje, a leitura da ata será feita nesse último dia da semana, e aí eu gostaria que a senhora, se puder, comentar como que foi a avaliação e principalmente, né, tendo em vista que o tribunal está abrindo o calendário aí de correições ordinárias, o que motivou a escolha deste tribunal para iniciar aí as correições? Na verdade, nós montamos a agenda foi logo que eu assumi, em outubro, a agenda de correições, porque tudo tem que ser programado com antecedência. No canto inferior direito, então, logo A TRT-14. escolha do tribunal da 14ª região foi exatamente porque ela foi uma das últimas que está mais longe da última correição que teve presencial. Então, eu pensava que nós temos que começar por aqueles tribunais que há muito tempo não têm uma correição. O último corregedor que veio aqui foi o ministro Lélio, que hoje é presidente. Sim, ministra. Agora sim, a senhora teria como, de repente, adiantar um pouquinho sobre essa avaliação que foi feita aqui nesses dias, quais os pontos positivos a serem destacados, ou se vão haver recomendações? Então, assim, a recomendação, ela é uma orientação. Porque você chega, às vezes tem servidor novo, e aqui agora está numa mudança de administração e está num retorno de presencial. Então, é normal que o tribunal tenha algumas sessões que precisam de orientação e tem algumas que precisam de recomendações ou determinações. Isso é natural. E o próprio presidente, ontem eu falando com ele tranquilamente, ele já foi presidente, tem experiência e sabe que isso é normal. Tem pontos muito positivos no tribunal, eu até vou ressaltar lá, que o tribunal, em alguns pontos, por exemplo, a produtividade de primeiro grau está em primeiro lugar do país. Então, assim, esse é um ponto muito positivo. Há alguns probleminhas no segundo grau? Tem. O prazo médio alongou muito nessa pandemia, por causa das sessões, são mais demoradas, e os servidores de distante, você não tem como um controle maior do desembargador. Agora, os juízes não, o primeiro grau está perfeito. Que bom ouvir isso. Ministra, só para finalizar então, vamos falar um pouquinho também sobre o triste episódio que ocorreu, né, no dia 8 de janeiro, em Brasília, com os ataques aos três poderes. O Palácio do Supremo Tribunal Federal também foi, né, estava no alvo desses atos. E aí, que mensagem a senhora deixa para a sociedade que utiliza os serviços, no caso da justiça, né, e que espera realmente que, de fato, a democracia prevaleça sempre? Eu costumo dizer que as coisas não acontecem por acaso.
Aconteceu num momento que nós temos uma mulher, não é porque ela é minha amiga, que é originária da Justiça do Trabalho, está à frente do Supremo Tribunal Federal do país. A ministra Rosa Weber é originária da Justiça do Trabalho e nos dá muito orgulho e eu tenho muita afinidade com a forma dela conduzir. Eu me recordo de nós duas no tribunal e... Atrás da ministra, a bandeira da Rondônia, do Brasil e do Acre. O cerimonial, todo mundo queria que eu e ela desse entrevista, como você e tal. Eu e ela falávamos, não, vão vocês, vão a ministra Cristina, a ministra Calce, e nós duas sempre ficamos à distância. Então, assim, quando aconteceu, ela foi uma mulher que enfrentou com altivez esse ataque, com toda a galhardia. Ela é uma mulher excepcional. Então, a mensagem que eu deixo é exatamente essa. Confie na justiça, porque tudo acontece e passa. Isso não vai ferir a democracia do país. É a mensagem que eu deixo. Ministra, muito obrigada, viu, mais uma vez por ter aceito esse convite. Espero que a senhora faça um excelente retorno a Brasília e sempre que vier a Rondônia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, vocês são muito acolhedores. Eu fiquei muito contente com a acolhida aqui no tribunal. Sucesso na sua gestão. Em fundo branco, logo TRT 14ª Região, Rondônia e Acre.